Paz Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Regina, eu sou aqui de Campinas, interior de São Paulo. Tô sentindo de gravar esse testemunho aqui para o canal Comunhão com Deus. Irmãos, Deus começou uma obra esse ano na minha vida, desde janeiro. Eu venho de uma família, minha mãe, meu pai não, mas creio que Deus ainda vai fazer uma obra na vida dele, mas a minha mãe, a minha avó, a maioria dos meus tios, tenho primos, por parte de pai, meus dois avós eram desta denominação. E eu venho, quando eu tinha 15 anos, hoje eu tô com 29, quando eu tinha 15 anos, uma irmã falou para mim que o Senhor ele iria me dar ele me dar corda. Só que no exato momento, no momento dele, ele iria puxar essa corda. Então, irmãos, eu congreguei quando eu era mais nova, até os meus 12 anos, eu ia nos cultos de jovem, gostava muito, muito, muito. Não sei o que me aconteceu, que depois dos 12 anos eu não quis mais ir e fui pro mundo. De lá pra cá, irmãos, eu venho sofrendo muito, bebendo, usando drogas que eu não vou falar o nome da droga, mas não era uma droga muito pesada, mas não deixava de ser droga, né? E aí de lá pra cá, em vez de eu tive duas filhas, relacionamentos nada dava certo, trabalho nada dava certo, e em vez de eu ficar mais velha e criando juízo, parece que eu regredia. Até que chegou um dia 26, madrugada do dia 26, o Senhor veio ao meu encontro, eu passei uma perturbação muito grande espiritual na minha casa, eu tinha acabado de usar essa droga e eu tava ficando louca, irmãos, e o inimigo, o Senhor permitiu dele encostar em mim. E nesse dia eu tava na minha casa, eu tinha entrado, minha filha estava dormindo na minha cama, minha outra filha, as duas estavam dormindo, na verdade, na minha cama. Eu sentei e eu olhei assim no meu guarda-roupa, tem um espelho, e fiquei olhando pro espelho. E aí começou o inimigo a perturbar a minha cabeça e eu olhava e me via velha e ele começou a falar que eu era feia, que ninguém iria gostar de mim. E começou a colocar coisas na minha cabeça, começou a falar que ninguém gostava de mim, que minha família não gostava de mim e que para eu ser a pessoa que eu era antes, porque eu fazia as coisas erradas que eu fazia, irmãos, mas eu queria ser quem eu era antes. Eu me arrependia, só que eu não conseguia voltar. Eu não conseguia, eu tinha o desejo de ser a pessoa que eu era antes. Eu estava cada vez me tornando uma pessoa pior. Então aí o inimigo começou a falar que para eu ser a pessoa que eu era antes, teria que tomar remédio. Porque a família do meu pai tem muitas pessoas, meus tios, tenho primas, tios que têm problema na cabeça, que tomam remédio. Eu já tomei remédio também quando eu era mais nova, por conta de uma convulsão que eu tive. Então o inimigo começou a falar na minha cabeça que eu teria que tomar remédio, que as pessoas iriam me ver a pessoa que eu era, mas só que ia ser a base de remédio. Todo mundo ia saber que eu ia tomar remédio. E dali, irmãos, parece que desceu uma coisa em mim que eu comecei a chorar muito, chorar muito, chorar muito, muito, muito. E há um tempo atrás morava um primo meu comigo. E aí meu celular quebrou. Olha como que é Deus. Plantou a sementinha da minha fé ali. Meu celular quebrou e meu primo tirou sarro de mim, tá vendo? Seu celular quebrou. Eu falei assim, meu celular vai voltar. Eu tenho fé em Deus que meu celular vai voltar a funcionar. Irmãos, e na mesma hora meu celular voltou a funcionar. E eu falei, tá vendo? Tá vendo? A minha fé é grande. Aí passou nessa perturbação.
E aí minha filha já acordou e irmãos, quem entrasse aqui na minha casa viria uma pessoa totalmente surtada. Eu chorava muito, não conseguia falar, tremia demais. Uma coisa ruim, uma coisa muito ruim. Eu falava para minha filha mais velha, já tinha acordado, a outra correu de mim da cama. E eu falava, filha, liga para minha mãe. Aí eu falava, não, não liga. Eu pensava em ligar para alguém, só que iam pensar que era da droga que eu tinha usado, só que eu sabia que não era. Aí, irmãos, eu pensei, Senhor, aquela vez que eu falei com fé, Ele me ajudou no meu celular. Eu vou orar para Deus não deixar eu tomar o remédio. Aí, irmãos, eu ajoelhei. A hora que eu ajoelhei, eu senti uma voz falando assim: tá vendo? Você vai fumar isso de novo. Não vou falar o nome, irmãos. Mas o irmão já deve saber, já deu para entender, né? Então, aí falava isso, eu falava, não, Senhor, não, nunca mais eu vou fumar isso. Nunca mais, me perdoa, Senhor, me perdoa. Isso ajoelhada. E eu tentava levantar, mas aí uma força tremenda me colocava para baixo, mais ajoelhada, e eu chorava e pedia perdão, e pedia perdão, e pedia perdão. Aí aquela força tremenda, eu chorava muito, e aí eu tenho uma impressão do meu lado direito, tá uma luz, uma luz, uma claridão assim, branca, e eu pedia perdão, e aí eu fui e levantei, consegui levantar, chorei muito, liguei para minha mãe, e aquela coisa ruim passou. Irmãos, desde aí eu comecei a congregar, eu fui congregar, na verdade, isso foi de uma terça para quarta-feira, na quinta-feira, teve culto aqui na minha comum. Aí eu fui, na minha comum, no meu bairro, primeira vez que eu fui. Aí eu fui, aí o irmão aprontou pra mim e falou assim, o inimigo, ele queria te matar, mas eu não deixei. Eu vou fazer uma obra na sua vida que todos vão ver e vão glorificar o meu nome. Depois daí, irmãos, eu fui indo, nunca mais eu usei droga. Depois desse dia, nunca mais eu fumei cigarro que eu fumava também. Nunca mais eu bebi, nunca mais eu saí, porque eu era de sair nas noites. Nunca mais. Depois daí, minha vida mudou completamente. Eu fui saber, porque eu não lembrava, mas eu fui saber que teve não sei se era essa mesma irmã, mas uma pessoa me falou que o Senhor ia me dar um susto muito grande e que depois desse susto eu iria começar a gostar das coisas de Deus e a me interessar. Irmãos, eu agradeço a Deus porque depois disso daí, isso foi em janeiro deste ano. Depois disso daí eu fui indo, Deus mudou as minhas vestes, tirou de mim a vaidade, foi me mudando, me fez promessas. E no dia 16 do mês 5, 16/5, o Senhor me chamou para essa santa graça. E o Senhor, assim, virou meu cativeiro, porque o que Ele falou, que todos iriam ver essa obra, todos realmente viram, porque as pessoas me olham e perguntam o que aconteceu. Às vezes outras pessoas me veem, se emocionam, falam, nossa, é tão bonito ver, porque você estava de um jeito tão rebelde, hoje dá para ver que é Deus mesmo na sua vida. Várias pessoas me param e perguntam. E hoje eu tô aqui, eu senti de contar desculpa, porque eu nunca testemunhei, como por conta da pandemia, não tive a oportunidade de testemunhar na minha comum. Eu nunca testemunhei, então é a primeira vez que eu tô contando essa obra que Deus fez na minha vida. E eu creio que eu vou ter outra oportunidade de vir aqui e contar as outras obras que Deus prometeu para mim
Eu vou vir contar para os irmãos. Eu peço perdão, assim, do meu jeito, que eu tô um pouco nervosa. Mas eu venho aqui agradecer a Deus, falar para os irmãos que Deus é maravilhoso, quanto eu sou grata por Deus ter mudado a minha vida, ter me tirado daquele mundo, aquele mundo horrível, de tanto que eu sofria. Hoje eu passo por provas, mas eu sei que eu tenho um Deus junto comigo, que não me abandona por nada. Então, irmãos, esse é o meu testemunho. Perdoa se eu não falei direito. Perdoa o meu choro, porque eu me emociono muito quando eu lembro da vida que eu tinha, da vida que eu levava nesse mundo. E hoje o Senhor mudou. A minha família toda tinha se afastado de mim. E aí eu falava assim, ai Senhor, eu não ia na igreja, eu falava, ai Senhor, como que minha família vai voltar a falar comigo? Será que eu vou ter que estar numa UTI, sofrer um acidente? Não, era Deus que ia fazer uma obra e toda a minha família viria para voltar a falar comigo. E hoje todos, eu tenho harmonia com todos, com ai, perdão, irmãos. Enfim, eu agradeço a Deus por tudo. Que o nome dele seja sempre louvado. Amém.